Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 16. No capítulo 15, a gente viu o maravilhoso cântico de Moisés, né? Um louvor a Deus, exaltando a Ele, glorificando o seu nome, depois do milagre maravilhoso de ter aberto o Mar Vermelho. Mas a gente vê, infelizmente, em seguida, depois desse cântico, o povo ele começa a murmurar. Então, eles murmuram pela primeira vez no capítulo 15. E aqui no capítulo 16 a gente vai ver Deus mandando pão do céu, né, o chamado maná, para os seus filhos. E Deus, em sua sabedoria, ele pode nos sustentar aonde nós estivermos. Partindo de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Então, né, o povo ele parte de Elim, daquele lugar maravilhoso, daquele lugar abundante, que é 12 fontes, 70 palmeiras, e eles partem para o deserto, que fica entre Elim e Sinai. E aqui a gente vê que eles, depois de 15 dias do segundo mês, então é mais ou menos dia 15 do segundo mês, desde que começaram a contar os meses lá na Páscoa, vocês lembram? Primeiro mês, né, Abib, Nissan, que a hora que o mês da Páscoa, né, que começava essa contagem dos meses. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Então a gente vê que toda a congregação murmuram novamente. E isso, gente, essa murmuração, essa reclamação é o que mais atrasa as nossas bênçãos. E essas murmurações que eles estavam fazendo, né, para esses homens, né, para Arão e para Moisés, que eles estavam sendo guiados por Deus, era uma murmuração contra o próprio Deus, né? A gente vê que Deus ele estava ali suprindo todas as necessidades do povo, e o povo demonstrava ingratidão, às vezes nem se lembrava das maravilhas que Deus tinha feito por eles, né? A gente vê eles passando pelo Mar Vermelho, a gente vê Deus já havia transformado a água amarga em água boa para beber, né? E aqui mais uma vez eles murmuram. Disseram-lhes os filhos de Israel, né? Disseram para Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Gente, como assim, né? Como assim que era melhor eles ter ficado lá no Egito, ter morrido por Deus lá no Egito, porque lá eles sentavam, tinha abundância de carne, de comida, eles estavam na boa. Gente, eles eram escravos lá no Egito, né? Olha como Satanás está enganando a mente desse povo, né? Eles estavam olhando para o passado com um olhar de prosperidade, como se tivesse melhor do que eles estavam agora, né? Mas eles eram escravos, não era assim que eles estavam vivendo no Egito, né? E o propósito de Deus não era isso, né? Não era matar, era levar o seu povo, o seu amado povo, para uma terra que mana leite e mel, para uma terra próspera. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então a gente vê aqui, né, que Deus, ele, apesar dessas murmurações, ele é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, onde ele sabia que essas murmurações eram para ele, não para Moisés e para Arão, mas ainda assim, né, ele provê esse alimento que sustentaria. Ele, o pão do céu, em alguns lugares da Bíblia, é chamado de pão dos anjos. Então a gente vê aqui que era para cada um pegar uma porção por dia. A gente vai ver que a porção é mais ou menos uns 2 litros. E era para eles pegarem uma porção para cada dia. Do primeiro dia ao quinto dia era para pegar uma porção. No sexto dia era para pegar 2 porções, porque a gente vai ver aqui Deus falando que no sétimo dia não era para eles cozinharem, não era para eles fazerem nada, era um dia do Senhor. Então no sexto eles preparariam já o alimento do dia 7, né? Mas vamos continuar a leitura aqui quando chegar a parte, a gente vai ler isso. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós?
Então, eles iriam ver a glória e o brilho do Senhor, né? Eles falando assim, ó, o Senhor tá de olho em vocês, ele tá vendo que vocês estão murmurando, mas que vocês não estão murmurando contra nós. Vocês estão murmurando contra ele, porque a gente só representa ele aqui, né? Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vós queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então a gente vê aqui Moisés falando que Deus ele iria prover alimento para o povo, né? Que a gente vê que o povo estava no deserto, um lugar onde eles estavam andando, né? Meio que nômades ali. E era um lugar onde eles não podiam parar para cultivar, né, onde eles estavam, mas eles precisavam de alimento. Então a gente vê que Deus ele realmente cuida do seu povo, ele manda esses alimentos que tinham essa provisão, tinha realmente um caráter sobrenatural. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem, né? Conforme Moisés havia dito, né? Que eles veriam a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subirão cordonizes, né, uma espécie de codorna, acredito eu, e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície da terra, do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas de peixes, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Aqui, gente, eu quero abrir só comentar rapidinho. Aqui ele fala, já nos versículos passados, ele falava que daria carne e pão. E sempre quando ele fala pão, é o pão que vos sustenta, né? Aqui ele fala: comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Então, pão queria sustentar. E aqui, ó, pela manhã, pão que vos farte, né? Pão que vos sustente. Então, aqui a gente vê que o povo ele foi lembrado de seus pecados, né? Eles foram lembrados de que eles estavam murmurando, mas mesmo assim Deus ele manda o alimento para o povo. E tanto a carne quanto o pão foram fornecidos conforme Moisés havia passado para o povo. E a gente vê que aqui esse alimento desconhecido, né, que os israelitas, o que é isso, né, que Deus estava mandando, apontava para Cristo. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disto cada um segundo o que puder comer, um gomer por cabeça, gomer é mais ou menos 2 litros. Segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para que os se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com um gomer, não sobrava o que colhera muito e nem faltava que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Então Deus foi realmente específico, né, em suas leis a respeito dessa colheita do maná, né, que eles vão colocar o nome de maná. Ninguém foi privilegiado e ninguém foi permitido de acumular maná, a não ser no 6º dia, que eles tinham que pegar somente para o dia seguinte. Então era uma quantidade por pessoa. Então quem morava numa casa com mais gente pegava mais para dar para todo mundo. E quem morava numa casa com menos gente pegava menos também para dar para todo mundo. Então quem levou muito não sobrou e quem levou pouco também não faltou. Diz-lhes Moisés: ninguém deixe ele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mais, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então a gente vê que
os israelitas teimosos, desobedientes, insistentes em pecar, em não obedecer. E demonstrando uma falta de fé, que o Senhor tinha falado para que, ó, não é para guardar no dia seguinte, né? Porque, falando assim, ó, você não vai guardar porque na manhã seguinte eu vou mandar de novo, né? Então vocês têm que confiar que eu vou mandar de novo. Então, esses que guardaram, né, por temer que Deus falharia no dia seguinte, eles realmente estavam demonstrando uma falta de fé. Deus, a gente vê que os seus milagres, a sua soberania, os seus poderes, a gente vê Deus suprindo todas as necessidades do seu povo e a fé ainda continuava pequena, né? Deus queria que eles vivessem dia a dia pela fé, né? Em saber que na manhã seguinte, pela fé, eles saberem que na manhã seguinte Deus iria prover o alimento, porque Deus ele já tinha prometido que eles iam entrar numa terra próspera, então não fazia nenhum sentido Deus não os alimentar ali no deserto. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomers, né? Então foram 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhe ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separarei, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então a gente vê aqui que sábado era um presente para Israel, né? Um dia de descanso, onde o Senhor estava dizendo, ó, vocês eram escravos lá no Egito, vocês não tinham descanso, vocês não podiam parar nem sequer um minuto, vocês não descansavam nada, mas eu tirei vocês lá do Egito e agora eu tô dando para vocês esse dia de descanso, né? Esse dia de vocês se lembrarem de mim, de lembrarem que fui eu que tirei vocês da escravidão lá do Egito. Então no sexto dia vocês recolham em dobro para ser o suficiente para dar para o sétimo dia, que nesse dia vocês não trabalhariam nem fariam coisa alguma. Mas na manhã seguinte do sétimo dia a gente vê aqui que não deu bicho e nem nada como havia dado, porque agora eles estavam guardando, né, em obediência. E nos outros dias eles estavam guardando em desobediência por falta de fé. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam, ao povo que é desobediente. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Então a gente vê aqui que Moisés fala novamente, né, explica a ordenança de Deus, reforçando que no sábado não iria cair maná, porque era para eles dedicar esse dia totalmente para o Senhor. Então eles tinham que recolher dobro na sexta. Mas alguns aqui a gente vê que não obedecem, né? De novo, eles vão lá pegar o maná, mas não encontram. Então, e Deus fala, né? Povo teimoso aqui, até quando o povo vai despertar e começar a me obedecer, né? Vocês têm mente de escravo, mas vocês não são mais escravos. Eu estou dando para vocês um dia de descanso. Então, no sétimo dia, fiquem quietos. Lembrem de mim, né, que adorem a mim, que fui eu que tirei vocês lá do Egito, onde vocês não tinham descanso. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Então, as 12 tribos, né, a casa de Israel ainda não havia feito a divisão entre as tribos, então era todas as tribos. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás 1 gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele 1 gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor,
para guardar-se as vossas futuras gerações. Mas o Senhor ordenara a Moisés, como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante dos testemunhos para o guardar. Então Deus tem essa preocupação com as gerações seguintes, né? Deus deseja que seus grandes feitos sejam lembrados, até porque quando a gente lembra dos grandes feitos de Deus, quando a gente conhece isso, que é nos revela essas maravilhas, esses milagres que Deus faz, realmente nos revela Ele, né? O quão poderoso, soberano, glorioso, santo Ele é. Então, Deus, Ele quer que isso fique como testemunho para as outras gerações, né? Então, isso mais pra frente, ele seria colocado dentro da Arca da Aliança. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Então a gente viu várias vezes falando gomer, né, que é uma medida. Então o efa é uma unidade padrão que eles têm lá, que é 20 litros. Então a 10ª parte, que é o gomer, são 2 litros mais ou menos, tá bom? Então por 40 anos aqui nenhum israelita ficou sem provisão, né, sem alimento. Eles comeram do maná. E aqui a gente vê que cada capítulo da Bíblia a gente vê um Deus tremendo, um Deus glorioso, poderoso, soberano, que cuida de cada detalhe, né, que se importa com o seu povo, que o guia, que supre suas necessidades. E quando eles chegaram aqui na terra de Canaã, 40 anos depois, uma terra onde eles poderiam plantar, aí a provisão para, né, gente? Olha como Deus é realmente maravilhoso. Agora, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês, né, do verdadeiro pão do céu, né? Que a gente sabe que a maioria o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Então, o maná é uma figura, uma tipologia que apontava para Cristo, que é o verdadeiro alimento. Então a gente vê em Salmos, a gente vê várias vezes falando pão do céu, trigo do céu, pão dos anjos. Paulo também fala alimento espiritual, mas eu quero ler para vocês João 6, do 31 ao 36, onde para a gente ver o que Jesus fala, né? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes, né? Infelizmente, a maioria lá não creu em Jesus. Então, a gente vê aqui, né, Jesus falando assim, sabe aquele pão que desce do céu, um pão que é o Pai que dá? Sou eu. Eu sou esse pão que... se vocês comerem, vocês não terão fome, vocês não terão sede. Então aqui, esse tipo, né, essa tipologia aqui que representa Cristo, o maná, ele era um alimento passageiro que satisfazia por algumas horas, então eles tinham que comer sempre. Mas o pão do céu, o pão verdadeiro, que dá vida ao mundo, ele satisfaz eternamente. Gente, esse é o capítulo 16, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.